Eu sou Adriana Santana. E eu sou Carolyn Agnes. E juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. E damos início também à terceira temporada do nosso programa, que tem como tema a música do sertão. Para começar essa nova temporada, falaremos sobre a história das bandas calumbis, manifestação cultural que inspirou o nome do nosso programa. Hoje, prestamos uma homenagem a esses grupos que fazem parte das memórias do nosso sertão. E para compor esse episódio, contamos com um time de peso. Serão apresentados aqui entrevistas com 5 personagens que nos ajudaram a entender melhor a história das bandas calumbis. Conversamos com o músico Isael Batista, o radialista Tito Rocha, os pesquisadores Ivomar Gitânio e Juraci Marques, e a professora Adriana Olívia. E para abrilhantar ainda mais nosso programa, apresentaremos o cordel de J.C. Freitas, intitulado Salvaguardar o Calumbi é a nossa obrigação. E antes de dar início ao tema desse programa, eu quero lembrar que o podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio. Nós estamos no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Google Podcast, em todo canto. E caso você queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram com o @podcastcalumbi. As bandas de pífanos são muito populares em todo o Nordeste. E vale a pena explicar o que é exatamente um pífano. Pífano, ou pífaro, ou ainda simplesmente pife, é um instrumento rústico, artesanal, um tipo de flauta transversal que conta com 7 orifícios, sendo um destinado ao sopro e os restantes aos dedos. E como vocês estão ouvindo, tem um som bem agudo e um timbre bem intenso. Por serem tão populares em todo o Nordeste, as bandas de pífanos recebem diferentes nomes a depender da região onde atuam. Podem ser chamadas de zabumba, Cabaçal, esquenta-mulher, terno banda de pife ou banda de couro. Em Senhor do Bonfim e outras cidades da região Piemonte Norte do Itapicuru, chamamos essas bandas de pífano de bandas calumbis. E você, que não ouviu o nosso primeiro episódio, pode se perguntar: e de onde vem o termo calumbi? Sim, a palavra que inspirou o nome do nosso podcast. Durante as entrevistas que fizemos para esse programa, nós perguntamos a algumas pessoas sobre a origem do nome Calumbi. E as respostas foram mais ou menos assim. Não sei te dizer também porque apesar de apreciar muito, eu nunca fui lá entrevistar. Fizemos uma entrevista rápida para discutir a memória dos pífanos nesse artigo, mas esses detalhes nós não tivemos tempo de mergulhar com mais profundidade nesses detalhes, né? Eu não sei lhe dizer a você por que ele ficou o nome de Calumbi, porque esse nome de Calumbi eu já ouvia quando os meus primos tocavam, já chamavam ele de Calumbi. Por esse motivo aí eu não sei por que é. Eu só sei lhe contar de que é feito o material, como é que é feito o material, algo que eu já vi e o que eu hoje vejo e o que eu faço. Agora, por que ele chama Calumbi, não cheguei ao ponto de eu saber por que foi. Vocês ouviram o depoimento de Juraci Marques, professor da Universidade do Estado da Bahia e um dos autores do artigo O Som do Osso, Ecologia Musical dos Pífanos do Nordeste do Brasil. E em seguida, vocês ouviram o depoimento de Isael Batista, líder do grupo de Calumbi de Itiúba, responsável pela trilha sonora do nosso programa.
apesar de não ter encontrado uma resposta sobre a origem do termo calumbi, a gente encontrou uma possibilidade de explicação na memória de Hélio Freitas, grande escritor campo-formosense que, infelizmente, nos deixou recentemente. Em conversa com Alex Barbosa, líder da página Minha Cidade Senhor do Bonfim, Hélio contou que a origem do nome Calumbi está ligada ao local onde surgiram as primeiras bandas na nossa região. Isso mesmo. Segundo Hélio, muitas dessas bandas eram oriundas do pé de serra, região onde havia muitos pés de calumbi, um tipo de plantação comum na região da Caatinga. Como falamos antes, não só os nomes das bandas de pífanos variam de um lugar para outro, a própria composição dos instrumentos também pode sofrer alterações, e essa alteração depende de cada localidade. Mas a formação padrão, a base da maior parte dos grupos, é composta por 4 instrumentos: 2 pífanos, uma zabumba e uma caixa. O pífano, vocês já conhecem. A zabumba e a caixa fazem a percussão. Mulher, vamos acrescentar então a zabumba e a caixa nesses 2 pífanos. Pronto, agora sim. Essa é a composição clássica de uma banda de pífanos. Em algumas regiões foram incluídos outros instrumentos, como pratos, triângulos e até mesmo a sanfona. Na nossa região, no Piemonte Norte do Itapecuru, a formação tradicional se mantém até hoje, sem a complementação de outros instrumentos. Uma questão interessante é que os trabalhos artesanais de fabricação dos pífanos também sofrem variações de acordo com as regiões e as possibilidades diversas de matérias-primas. Inicialmente, a matéria-prima era o bambu, o caniço, a taboca, a taquara, a mamoneira. Com o passar do tempo, os pifeiros passaram a usar como matéria-prima o metal e até mesmo o cano PVC. Seu Israel, líder do grupo de calumbi de Itiúba, nos conta que para fabricar o pífano, ele prefere utilizar a madeira da taboca, um tipo de bambu. A zabumba dele é feita da madeira do tamboril, com couro de bode, arrochado com cordas de caruá. E a caixa é construída a partir de um processo similar ao da zabumba, mas com a madeira da umburana. O pífano de antigamente era de taboca. Os bumbas, caixa, o bumba grande e a caixa pequena, eram amarrados de corda de caruá. Mas hoje, como a gente achou dificultoso de buscar o caruá no mato, que já está ficando dificultoso para fazer a corda, e ir atrás da taboca para fazer o pífano, que não é fácil, é difícil. A taboca aqui só tem ela nas grotas do Pindobaçu. Aqui não temos ela, tá entendendo? Então, a ter ficado difícil, a gente procurou o cano PVC de meia polegada e fizemos o pife. Dá a mesma tonalidade, é o mesmo pífano, dá o mesmo som, só que o som da taboca é mais bonito. É o som mais trincado, o som mais cheio. Por conta da falta de árvore de taboca na nossa região, hoje o cano PVC impera na fabricação do pífano e gera algumas histórias divertidas. Eu sabia que o Zezão, ele fabricava o pífano, o zabumba, aquela caixazinha, tudo madeira. Pegava uma madeira grande, cortava, deixava secar, para aquilo, para atender as encomendas deles. Aí, um belo São João, achei, aquilo não é bambu, não é bambu. PVC. Ah, senhor, se tá difícil bambu. Digo, o quê? No ano seguinte, uma vez que minha preocupação no ano anterior foi apenas com a banda de pífano do Zezão, que estava com pífano, um cano PVC, no ano seguinte tinha mais de 5. Quem falou aí foi Tito Rocha, locutor da Rádio Caraíba, blogueiro de Senhor do Bonfim e grande conhecedor da cultura local. Mas,
Como observa o próprio Tito, esse uso do PVC, embora não altere o som, modifica a própria identidade do pífano. Acompanhei a fabricação de pífano no sítio com o Zezão. Eu não sei se o Zezão era quem mais fabricava. E tinha outros que faziam as encomendas. Tinha muitos, não era só o Zezão. Mas eu fui ao sítio, na residência de Zezão, para reclamar dele, porque ele se apresentou no São João ano passado com um cano de PVC. Se caracterizou, né? E como? Agora o som não. Eu pelo menos não senti diferença em relação ao som. Bom, vamos dar um passo atrás para entender melhor a origem dos pífanos. Arqueólogos têm indício de que diferentes tipos de flautas já eram utilizadas pelos humanos desde a pré-história, como parte de rituais religiosos, místicos, simbólicos ou cosmológicos. Essas flautas ancestrais eram feitas com ossos de animais e até de humanos. E o intuito era mimetizar, ou seja, imitar o som dos ventos ou o canto dos pássaros. Tratava-se de um instrumento que traduzia esse desejo humano de estar em permanente ligação com a natureza. No Brasil, achados arqueológicos dessa ordem foram localizados durante escavações em cemitérios pré-históricos, como o sítio do Justino, em Sergipe, e o sítio Furna do Estrago, em Pernambuco. Hoje, existe uma grande variedade de instrumentos da família das flautas. Nessa grande árvore genealógica, a flauta doce é a mais conhecida. Mas podemos citar também a flauta transversal, a flauta de pan, o flautim e, é claro, o pífano. Para alguns estudiosos, as bandas de pífanos têm sua origem na Europa, por volta do século XVI, chegando ao Brasil através dos colonizadores ibéricos. Em seguida, índios e caboclos do sertão nordestino teriam realizado adaptações no instrumento. Considerado rústico por alguns, o pífano não é capaz de produzir escalas cromáticas nem de obter afinações mais precisas. Por isso, facilmente ele é preterido pelos músicos mais conservadores. Já outros músicos aceitam o desafio. Sim, um desafio e tanto, porque harmonizá-lo a outros instrumentos ou inseri-lo em determinados ambientes musicais é tarefa extraordinária. Tarefa essa que requer muita habilidade e fôlego por parte dos artistas. Na nossa região, a origem indígena dos pífanos é a mais lembrada pelos entrevistados. A origem propriamente dita é indígena. Quem fala aqui é Tito Rocha, mais uma vez. Cada aldeia tinha seu grupo musical. Aqui na nossa região, temos no Cariacá, temos no Amburana, Leigara, várias localidades tinham aldeias indígenas. E cada aldeia tinha seu calumbi. No entanto, pesquisadores indicam que o pífano, como conhecemos hoje, surgiu do entrecruzamento cultural entre a cultura europeia, indígena e negra. É necessário observar que essa relação entre indígenas e colonizadores foi de intenso conflito, violência e apagamento cultural, como nos conta Juraci Marques. Na verdade, eles são forçados a se anularem e imitar, né? Então, obviamente que a flauta também foi produzida em vários lugares do mundo e chega na colonização, outros, mas a forma como se fazia os instrumentos aqui, como se tocava, era bem diferente. E há, de fato, uma obrigação de esquecer o que é da tradição indígena e tentar se transformar nessa ordem do colonizador.
Então, muita coisa se perde aí, e há muita violência contra a tradição indígena que envolve a flauta. Por exemplo, nós temos o processo de criminalização do ritual da Jurema, o primeiro sistema espiritual que se tem notícia dos índios do Nordeste, que tem uma relação com as flautas, e que houve uma perseguição sistemática contra os índios para que eles parassem de praticar o ritual da Jurema, todo o sistema de ritualidades que envolviam o culto sagrado da Jurema para os indígenas, e que tem uma relação com a flauta, né? Então há, de fato, uma obrigação de parecer, uma negação, e óbvio que esses encontros de cultura produzem o que nós temos hoje aqui, né? Hoje, já não é possível determinar o percentual de colaboração de cada cultura na formação multifacetada dessa manifestação popular. Para os povos nativos, a música do pífano tinha um sentido místico e ritualístico. Depois, com os caboclos, nasce uma associação entre o sagrado e o profano. No sagrado, as bandas de pífanos levam música para as festas e rituais religiosos. Um dos cantos mais comuns no pífano é um canto para José, pai de Jesus. Quase todos os grupos tocam, inclusive eles são assimilados nas tradições de reis, dos reis magos, em janeiro. É o momento que você vai ver muitas bandas de pífano aqui no sertão. Quando não, nas tradições de São João Batista, que é também um santo católico, e etc, etc. Já no profano, as bandas se tornam um importante disseminador das canções populares da região. Como bem comentou Juraci, as bandas calumbis se desenvolveram na nossa região em meio a festas religiosas. Como efeito, isso apagou referências indígenas da memória das pessoas. Raramente você vai encontrar alguém do sertão que reconheça a musicalidade atrelada ao grupo indígena. Nessa tradição popular, o que sobreviveu foi o que se aproximou das tradições judaico-cristãs, católicas, dessa ordem colonial. O desenvolvimento das bandas calumbis está profundamente relacionado às novenas, trezenas e procissões. A maior presença do calumbi, ou banda de pífano, ou bumba, zabumba, na nossa região, era justamente nas trezenas de Santo Antônio. Não era no São João propriamente dito, não. Eram nas trezenas de Santo Antônio. Toda noite, a presença do calumbi. Em Cias do Bonfim, em diversos bairros, era só ter Antônio. Era possível ter festa. No interior, não vamos nem comentar como seria esta festa. Essa presença nas festas religiosas também é lembrada por Ivomar Gitânio, pesquisador da história e cultura de Senhor do Bonfim. O pífano aqui em Bonfim também era muito comum em festa de reis. Praticamente em festa de reis, quem tocava era pífano. É tanto que quando eles saíam das ruas de Bonfim, saíam tocando aquela música de Casa ou de Fora, que é uma música que marca muito Bonfim. Então era comum pífano em festa de reis. As festas de reis aqui em Bonfim, elas aconteciam o horário de meia-noite, né? E andavam nas casas, era a partir da meia-noite, que eu já vi isso em Tijuaçu, que até hoje Tijuaçu tem reisado. Outra, comum na festa do padroeiro. Na festa de Nossa Senhora Santana de Carrapichel, eles partiam do Mamão e de Igara, que Igara tem uma ligação com Carrapichel, por estrada de chão, né? Então, as festas de padroeiro do Senhor do Bonfim, pífano estava presente. Veja que o pífano está presente em muitas das tradições regionais, as festas juninas, mas ela sempre tem um viés religioso, reisado, festa de padroeiro. Então, o pífano era uma presença marcante. E por ter uma presença marcante, é natural que as calumbis façam parte da memória, da herança e principalmente da subjetividade de quem passou a infância na nossa região. Eu vivi minha infância escutando as bandas de pífanos no São João, e é uma das coisas mais lindas. Meu avô gostava muito de recebê-los em casa, então ver a alegria desses homens, essa musicalidade, e olhando essa herança,
tem uma relação muito forte com os nossos ancestrais negros e com a ancestralidade indígena, é algo fantástico no século XXI. Quem nos contou essa lembrança foi Juraci Marques. Falando ainda sobre as festas religiosas de Senhor do Bonfim, nas décadas anteriores, as bandas de pífano vinham das redondezas do Piemonte Norte e do Itapicuru. Elas vinham para animar os festejos juninos, sem muita intenção em lucrar com isso, como nos conta Ivomar. Eram os calumbis que abriam São João, eles vinham já antes de começar as festas, né? Em maio eles já estavam rodando na cidade, então eles eram assim o prenúncio das festas juninas, né? E sempre isso marca as pessoas que viveram São João do passado, que lembram que já sabia que se aproximava o São João quando chegava os calumbis. Dá vontade de pegar uma máquina do tempo e ver essas antigas calumbis, de vê-las circulando na cidade, nas casas, nos palanques e nas carroças. Eles começavam a vir, as pessoas convidavam muito o calumbi para suas residências e também apresentavam-se no palanque de Bonfim e nas carroças. Então os calumbis eles tinham essa situação de se apresentar em residências de particulares, sair aleatoriamente pelas ruas sem contrato, sem nada, e ainda ser contratado para o palanque e para a carroça. Então todo casamento matuto tinha que ter calumbi. Era uma das coisas principais, era calumbi. Claro, além da sanfona, né? Mas os calumbis eles ocupavam praticamente todas as carroças. Na fase de maior efervescência das bandas de calumbi em Bonfim, havia registro de 19 bandas, como nos conta Tito Rocha. 19 calumbis. Só não tinha o Senhor do Bonfim sede, que se acabou o Bonfim sede tendo calumbi. Você tinha Namburana, Baraúna, Carrapichel, Igara, Cascariacá, Terreirinho, todo lugar tinha um calumbi. O Carrapichel era em Catininha e Mamãos, o Carrapichel. Canavieira tinha outro, Igara tinha 2, Andorinha tinha 2, Sítio tinha 1, Missão, depois que 2 calumbis em Missão, uma missão de um barro. A gente tinha 19 calumbis, fora que vinha da região de Filadélfia, de Ponto Novo. Fazia questão de participar da festa. Se desse cachê, bem, se não, a hospedagem estava muito bom. Um ou outro que falava em cachê. Ele queria participar da festa. São João Senhor do Bonfim, que se tornou tão grande que acabou engolindo ele mesmo. Esse número 19 impressiona. Ainda mais quando a gente observa a redução do número de bandas que vem acontecendo ao longo do tempo. E dá um nó no peito pensar toda essa simplicidade e humildade sendo engolidas por esse São João tão grande. Pois é, Adriana. Seu Israel lembra que na década de 90 chegou a conhecer 17 bandas calumbis da região. Eram 6 em Tiúba, 4 em Pindobaçu, 3 em Senhor do Bonfim, 2 em Ponto Novo, 1 em Caldeirão Grande e 1 em Andorinha. Em 1997, seu Israel recorda ter participado de um encontro de 12 bandas de calumbi no São João de Senhor do Bonfim. Tito Rocha lembra os tempos áureos do São João de Bonfim, onde as bandas calumbis tinham destaque. Esses grupos, além de contarem com o apoio da prefeitura, chegaram a se apresentar em programas de importante repercussão. Sem medo de afirmar, a melhor assistência aos calumbis de Bonfim da região foi dada no governo de Antônio Joaquim Queiroz de Carvalho. Este prefeito foi quem promoveu o melhor São João de Bonfim. Por que ele disse? Porque eu fui lá na época, levando com Fernando Dantas, no governo de Antônio Carvalho, 2 combis cheias de calumbi. Acho que 3 ou 4 grupos, o mais no Fernando Dantas. Fomos para a TV Itapuã, um programa de auditório de calumbi, essa orquestra de calumbi do professor Fernando Dantas, para a Bahia ver e, ao mesmo tempo, divulgar nosso São João. Hoje, a realidade é outra.
A falta de incentivo cultural e as dificuldades financeiras têm sido uma árdua realidade para a maioria das bandas, não só da nossa região, mas do Brasil. Hoje que eu saiba, tem nós aqui, em Filadélfia tinha, não tem mais, em Ponto Novo ainda tem um, em Campo Formoso tem um, e aí Senhor do Bonfim não tem. Andorinha, eu sabia que tinha, mas aí nunca mais eu vi os colegas que tocavam, não sei nem se ainda tem mais. Pindobaçu, eu conhecia esses 3 ou 4 que tinha lá. Nunca mais ouvi eles em canto nenhum, pra mim não existe, que a gente não vê nenhum desses novos tocando. Quem dá esse depoimento é seu Isael. Em resumo, existem apenas 3 bandas de calumbi na região. A dele própria, situada em Itiúba, uma em Ponto Novo e outra em Campo Formoso. Há relatos de que em Jaguarari também existem pequenos agrupamentos, mas não foi possível identificar para essa pesquisa quais e quantas são essas bandas. A despeito de toda a beleza, memória e tradição, o que impera hoje é a desvalorização do Estado. O Pífano é uma das manifestações culturais mais lindas do Nordeste e de Jaguarari, né? Que nós temos vários grupos ainda estão resistindo, mas eles são expressão de como a perversidade da política, da economia, ela se dirige para o que é local. Porque enquanto você tem 200, 300 mil para contratar shows de artistas A, B ou C, já fui diretor de cultura, se querem pagar R$1.000, 50, há pessoas que oferecem bebida. Então não tem nenhum estímulo para essas tradições que são tão ricas e tão belas do nosso sertão, né? E o Pífano é, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais lindas. Ele traz elemento da herança negra, mas sobretudo da herança indígena. Você deve ter visto no artigo que a gente cita um esqueleto que foi encontrado no sertão aqui de São Francisco com uma flauta de osso. Como antropólogo, trabalho mapeando rituais, e a flauta ela tem uma importância muito grande nos rituais espirituais dos índios do sertão. Então o Pífano traz essa memória, só que ela veio para a tradição popular e ela é produto de uma resistência de pessoas que amaram essa tradição, que foram contempladas com uma graça, que fizeram promessas, mas ela não ganhou a graça da proteção do Estado, da gestão municipal, porque é visível, é essa herança colonial, né? O de fora é sempre mais bonito, é sempre mais importante, e a gente vê a nossa cultura e a nossa tradição sucumbindo, né? Uma tradição sucumbindo. Após um longo processo de pesquisa para esse episódio, Nando Lemos, integrante da equipe do podcast Calumbi, refletiu. Espero que esta não seja a última geração de bandas de calumbi na nossa região. Visando preservar essa tradição, Tito Rocha planejou criar uma escola de calumbis em Senhor do Bonfim, ideia que infelizmente não foi para frente. Até um dia desse tinha o Zé Luiz da prefeitura. Ele faleceu. Faleceu e com ele o Calumbi. Fizeram o líder. Eu cheguei a conversar com o Zé Luiz, eu perguntei se ele topava assumir uma escola de Calumbi. Eu ia arranjar o espaço, ia arranjar o patrocinador para comprar os instrumentos e dar um cachê para ele. Não sei porquê. Eu me desliguei da rádio também, fui procurando outras ações, outros espaços, e me desligou desse projeto. Aí cheguei a conversar com o Zé Luiz, e ele topou assumir uma escola de Calumbi. Na capital do forró, não tinha uma escola de sanfoneiro, não tinha uma escola de Calumbi, é complicado isso. Juraci Marques reforça a necessidade de valorizar as bandas de calumbi que ainda existem, para que essa manifestação cultural resista. A gente precisa ter um olhar muito crítico para a forma como a gestão cultural dos municípios olha para as tradições locais. Que não se trate isso como uma mendicância, como é comum, que a gente dê a nobreza, o respeito que elas merecem e o reconhecimento econômico. Que quando a gente vai pagar 100 mil num cantor de axé, num cantor de sofrência, que a gente possa pagar 100 mil numa apresentação, que a gente possa pagar um salário decente para esses mestres, estar numa escola ou no centro cultural, ensinando a fabricar flauta, discutindo a musicalidade. É uma mudança de olhar civilizatório nesses micros lugares, né? Então isso é uma urgência diante de tantas urgências
de tantos gritos e silenciamentos que a gente vê nessas cidades. O podcast Calumbi é também uma forma de resistência. E esse episódio foi feito no intuito de fortalecer e estimular essa tradição tão rica e tão linda. E para compor o segundo bloco do programa, damos destaque a um personagem que já apareceu no primeiro bloco. Voltamos a conversar com seu Isael Batista, líder do grupo de Calumbi de Itiúba. Agora nós vamos conhecer melhor sua trajetória como pifeiro e entender como esse ofício se articula com sua vida afetiva e profissional. Perfeito, seu Israel. Eu queria saber, para iniciar, como é que o senhor aprendeu a tocar calumbi? Adriano, eu sou de famílias indígenas, eu sou de família de índio. A família de índio, você sabe que o calumbi é começado pelo índio. Através de eu mesmo, como mais novo, para dizer a você que toquei junto com os índios, não. Eu não lhe informo isso. Eu sou de família de tocador. Os mais velhos eram de família de indígena também, aprenderam a tocar. Agora não lhe digo a você que eles tocaram junto com os índios, você está entendendo? Porque esse instrumento aí é instrumental de índio mesmo. Eu tinha força de querer de aprender a tocar, minha boa vontade de eu aprender a tocar era muita. Então eu ia para a reza de São Cosmo, dia 27 de setembro, via meus primos tocar lá, e aí agora eu ficava de bituca, olhando, ficava só com o olho em cima e o ouvido na escuta. Aí quando eu chegava em casa, eu pegava, ia tirar um cano de momona, fazia o mesmo jeitinho do pife deles, que eles estavam tocando lá. Quando acabava, pegava, fazia o outro, aí botava o meu irmão para tocar fino e eu tocava grosso. Aí até que foi indo, os canos da momona foi dando certo, foi entoando. Aí agora a gente já começou a tocando, aí fazia aquelas pontuação, aqueles toques, e aí ia vendo. Aí eu peguei, arrumei uma fita gravada de eles tocando, que essa aí foi a minha professora, tá entendendo? E através de eu ter essa fita gravada, aí eu achei bonito tocar, e aí aprendi a tocar mais meus irmãos, com os pifes de taboca, o mesmo que esses instrumentos, eles eram amarrados de corda de caruá, o cumbuca é feito de tamburi, o couro é couro de bode, o zaco é vaqueta, as cordas é corda de caruá, tá entendendo? Sim. E o pífano de taboca. Mas como hoje, você vê que as coisas hoje estão difíceis, sempre a gente, não só a gente, mas a maioria, hoje só se arruma coisa com trabalho, dificuldade, está difícil da gente ir adquirir o caruá, está difícil da gente ir adquirir a taboca. Então, hoje nós inventamos de fazer o pífano do cano PVC, que dá a mesma tonalidade do cano da taboca. Tá entendendo? Por que tá difícil conseguir esses materiais, a taboca e caruá? Porque só tem nas grotas. As grotas é longe aqui de onde eu moro. É muito custoso pra gente ir lá, porque transporte agora, como tá essa pandemia, pior ainda. A gente não tem transporte aqui para ir diretamente lá, só ir buscar. Quando vem nos ônibus, os ônibus não quer parar pra gente tirar um H de taboca, que só tem no Pindobaçu, Caldeirão Grande ou Saúde. Só tem nessa região. Aqui onde eu moro não tem. Entendeu? Entendi. E outra dúvida que eu fiquei é em relação à fita. Essa fita, quem gravou foi o senhor ou o senhor recebeu de presente de alguém? Eu recebi dos meus primos que era tocador. Essa fita, eles me deram ela para eu aprender a tocar. Como eu tinha força de querer de aprender a tocar e tinha boa vontade, e a vontade era grande de eu aprender a tocar, então aí teve essa reza lá no dia 27, e eles fizeram essa gravação, e aí eu custei um pouco para eu adquirir essa fita, viu? Custei um pouco para adquirir essa fita, mas fui indo, Deus me ajudou que até que eu consegui a fita. Quando eu consegui a fita, aí agora essa fita foi quem me ensinou os toques e as tonalidades
tudo certinho, uma com as outras, pra gente aprender o ritmo, como é que era. Foi ela minha professora, tá entendendo? Entendi. E por que custou? Eles não queriam dar a fita não, era? Porque eles gravaram a fita e eu não sabia com quem tinha ficado a fita. Aí eles não moravam aqui, eles moravam lá em Caldeirão Grande, era difícil, custoso a gente ver eles. Aí quando um dia eu conversando com um dos meus primos aí, falando dessa fita, que eles tinham gravado essa fita, aonde essa fita tivesse, que essa fita, eu queria essa fita para eu aprender a tocar, ele diz, a fita tá lá na minha casa, um primo carnal meu, diz, a fita tá lá na minha casa. Eu digo, pronto rapaz, como é que faz para tu me dar ela? Eles me disseram que essa fita era para eu entregar a você, só que você nunca tinha me procurado, eu também não ia lhe procurar para entregar, sendo que você não conversasse comigo. Você tá entendendo como é que é a coisa? Entendi. E o senhor tinha que idade nessa época? Nessa época eu tava com... Nós temos 22 anos que nós toca, hoje eu tô com 56. Se eu não me engano, Adriana, se eu não me engano, foi na pancada de 92... sim, foi em 93 que nós começamos a tocar. É recente, eu posso dizer, né? Porque tem muita gente que começa desde pequeno, o senhor já começou adulto, né? Já comecei adulto, com certeza, que é que eu tô dizendo, eu ia por lugar, via eles tocar, achava bonito, tinha aquela vontade, e eu falava comigo mesmo, vou aprender a tocar. Como de fato, graças a Deus aprendi, e aí, hoje estão me dando muito bem, graças a Deus, peguei, fiz os pifos, como você estou falando, fiz as caixas, eu mesmo fui quem fiz as caixas, mas através de hoje, eu estou dizendo, o crauá hoje é mais difícil, que quase que o crauá só tem em mata. As matas auxiliares hoje, a maioria delas quase que não está existindo, e crauá também morreu muito. Aquele sol que teve aí de 2012, se acabou-se o crauá. A seca? Que teve uma seca aqui, veio em 2012, aqui, até a caatinga morreu. Tá entendendo? Entendi. Mas quando o senhor fala que jovem, desde criança o senhor ouvia Calumbi nessas festas da família, né? Pelo que eu tô entendendo. Via. E também via na rua eles tocarem em festas assim, São João? Não, no São João não, porque quando eu era pequeno eu não saía para lugar nenhum, né? Então eu vivia mais meus pais. Só saía assim quando era para uma novena, que tinha essa novena que eles tocavam direto. Aqui nas regiões tocavam direto. Aí é onde a gente ia mais nossos pais, quando chegava lá eles estavam tocando, a gente via tocando lá. Novena de Santo Antônio? Era novena de Santo Antônio, novena de Senhor Bom Jesus, novena de São João, novena de São Cosmo, novena de Santa Luzia, dia 13 de dezembro, novena do dia 12 de outubro de Nossa Senhora Aparecida. Todos esses tempos aqui tinham esses tipos de reza. Hoje é que não está existindo mais. É muito difícil. E aí eu quero saber assim, o senhor então já tinha uma profissão quando começou a tocar Calumbi, né? Eu tinha uma profissão que eu era zabumbeiro de um sanfoneiro irmão meu. Tá entendendo? Então o senhor já era da música? Era, com certeza. Aí eu era zabumbeiro do irmão meu, que meu irmão era sanfoneiro. Aí quando eu aprendi a tocar o pífano, aí eu abandonei a sanfona, que é o zabumba da sanfona, e aí fiz o meu grupo junto comigo, dos quatro irmãos. De primeiro não eram os 4 irmãos que tocavam comigo, não. Era 2 primos e eu e outro irmão, que era 4. Mas aí foi ficando difícil, os primos foram ficando velhos, um morreu, e aí ficou ficando difícil, eu fui, ensinei mais 2 irmãos meus. Aí agora, por último, ensinei o outro para fazer os 4, que é o caixeiro. E aí são os 4 irmãos. Pronto. Então o senhor já era da música e aí só mudou o gênero, né? Só mudou o ritmo. Foi, com Entendi. certeza. E o senhor consegue ganhar dinheiro tocando? Ganhava dinheiro antes como zabumbeiro e agora ganha com pífanos? Quando eu era zabumbeiro, o sanfoneiro fazia os contratos e eu ia tocar, mas ele quando chegava lá, ele ganhava o dinheiro e me pagava a diária, tá entendendo? Sim. Ele é quem fazia o contrato. Já hoje, como eu tenho minha banda, já hoje é diferente. Hoje eu é quem já faço o contrato, que eu sou o cabeça da banda, eu é quem já faço o contrato. Pode ser para onde for. Pode ser para Itiúba, Bonfim, Queimadas, para todo canto, prefeitura, para tudo quanto é canto. Eu é quem faço o contrato.
Pra eu e meus 4 irmãos que é da banda. Uhum. Eu imagino que agora na pandemia tá complicado, né? Mas antes da pandemia, rolava de tocar o ano todo ou mais concentrado no mês de junho? Veja só, Adriano, olha, nós tocava direto, nós não parava. Nós começava a tocar de março, aí entrava maio tocando, aí entrava junho tocando, aí entrava agosto tocando, setembro tocando, outubro tocando, e dezembro, quase um ano de fora a fora nós tocando direto. Aí nós ganhávamos, nós fazíamos o contrato e ia ganhando nosso cachê. Sim. E a maioria das festas era o quê? Festas privadas ou festas da prefeitura? Como é? Pela prefeitura eu só tocava quando era no mês de junho, São João. Festa de cidade. Que nem São João, da festa da tradição. Agora aqui na zona rural era por conta do Dom da Novena. Agora em março mesmo, recente agora, esse mês que vai entrar, devido a essa pandemia, nós já tínhamos uma novena para tocar, mas não podemos tocar. Entendi. E para complementar a renda, o senhor faz alguma coisa com agricultura, com pecuária ou com outras coisas ou não? Só vive de música mesmo? Não, eu faço. Eu não só vivo de música, que você sabe. A música, ela é uma coisa que eu estou dizendo a você, não é todo mês, direto, nem toda semana, nem todo dia. Mas eu sou lavrador, trabalho na roça, tenho outra arte que é trabalhar na roça, né? E aí agora, quando aparece as novenas, agora aí a gente faz o contrato e vai fazer a tocada. Uma coisa que eu achei interessante na fala do senhor é sobre os materiais. O senhor disse que o primeiro que o senhor tentou fazer é de mamona? De mamona. Os primeiros pífanos que nós treinava, porque nós quando ia para a novena, nós ficava com o som do pífano dos meninos que estavam tocando lá, a gente ficava com aquele som na cabeça. E ali nós pegava o cano de mamona, quando acabava fazia o pífano, se juntavam os dois, aí um soprava, o outro soprava, que era para ver se os pífanos entoavam um com o outro. Aí nós cortava o dedo um mais pequeno, que era para dar o som mais fino, e cortava o outro maior, que era para dar o som mais grosso. Foi assim que a gente começou. E me conta, como é que a pessoa consegue fazer um instrumento sem nunca ter feito nenhum instrumento? Eu fico impressionada. O senhor só de olhar o instrumento dos primos conseguiu reproduzir ele? Exatamente. Foi aquilo que eu disse a você. Força de querer, vontade que a gente tinha de aprender e aquele dote, parece que Deus bota na mente da gente assim para dizer assim, não, é assim que você vai fazer. E ninguém, olha Adriano, ninguém pegou o pífano para dizer a nós, vocês vão aprender a tocar assim, toque isso, toque, não, ninguém, mas ninguém mesmo. Eu peguei o outro instrumento do meu primo que tocava e digo, eu quero seu pífano aqui, que é para eu fazer um que para nós aprender a tocar. Ele disse, se vocês querem aprender a tocar, eu falei, quero. Aí ele foi dizer, eu vou gravar uma fita para você. Foi aí onde ele gravou a fita. Vou gravar uma fita para você, porque nós moramos longe, não tem como eu ensinar vocês a aprender a tocar. Mas vocês vão aprender a tocar. Porque ele sabia que nós estávamos com vontade de tocar, tá entendendo? Sim, sim. Que impressionante. E o senhor, hoje em dia, faz instrumento para outras pessoas ou só faz para vocês mesmo do grupo? Não, é assim, a gente, se encomendarem, a gente faz, porque eu sei fazer. Agora, o problema é que não encomenda. Se você vê hoje em dia, essa banda de pífano, ela tá difícil, tá dificultoso. Aqui mesmo, no município de Diogo, que eu estava, tá tendo nós aqui, porque tinha muitos aqui, mas acabou, minha irmã. Uns foram morrendo, os outros foram ficando só, aí foram desanimando, aí foram indo morrer, a maior parte dos mais velhos morreram, quase tudo. E aí, você sabe, essa juventude nova não quer aprender nada, né? Outra coisa que eu tenho curiosidade é de saber se a maioria das bandas são feitas por familiares. A do senhor é. As outras geralmente são? Quase todos eles que eu conhecia são familiar. Entendi. Às vezes aparece uma pessoa particular, mas os 3 sempre acostumam mais ser familiar. A maioria, porque sempre é de família. E tem tamanho diferente de pífano? Ou tem que ser o mesmo tamanho padrão? Então, quando eu estou dizendo, esses que nós tocamos hoje são meia regra. Agora, os primeiros eram regra inteira. O que é regra? É 1 metro? Como é? Ele não dá 1 metro, assim, o primeiro grande que nós chamávamos, que é regra inteira, faltava, parece, negócio de 2 centímetros para meio metro. Hoje é menos do que o meio metro, muito. Aí a gente foi ver, a gente estava achando que o pífano grande, ele estava comendo muito fogo da gente,
E aí a gente foi ver, sabe, vamos fazer um pífano mais pequeno para nós ver se diminui mais o fogo. Aí fizemos o meia regra, que é menos do que o regra inteira. Aí a tonalidade deu mais bonita, o som, da tonalidade que a gente quer tocar, toca do jeito que a gente quer, toca transporte, toca natural. E aí o outro lá só tocava um som só, e esse a gente pega todas as tonalidades, tá entendendo? Quando o senhor fala que fazia comer fogo, é que era difícil tocar? Era mais difícil, porque ele era mais pesado. No fogo, quando você puxava o ar, ele era mais pesado de vida, ele era grande, ele levava mais fogo, tá entendendo? Entendi, tinha que soprar mais e isso cansava. Exatamente, tinha que soprar mais lento, mais descansado, que era para poder o vento sair lá e não dava diferença. Entendi. Aí o senhor aprendeu isso na prática? Aprendi na prática, aprendi com o meu pensar, com minha memória e o pensar que Deus me deu. Nossa, que maravilhoso. E não tem escola para ensinar as pessoas a tocarem nem fabricarem, né? Não tem, que eu conversei com um mestre da Filarmônica 4 de Janeiro aqui de Tiúba, para ele formar uma escola para ver se nós quatro ia pegar a tocar pelo metro. Sim. Aí o doutor disse, não, Israel, é o seguinte, olha, para vocês aí não tem aula. A aula aí é a mente de vocês, que eu já estou vendo aqui que a aula de vocês aí é a mente de vocês. Quando vocês pensam em fazer um toque, você já está com ele na mente e os dedos já estão esperando o que é que você vai fazer. A gente está muito bem, doutor. Eu agradeço muito pelo convite que o senhor fez. A gente veio aqui, não deu certo, mas ele disse, não, para vocês não tem aula, porque a aula de vocês, quem faz é vocês mesmos. Eu entendi. Então o senhor foi para lá para aprender ou para ensinar? Para lá eu fui para ele me ensinar e eu aprender. Entendi. O senhor queria ter um conhecimento mais técnico, né? Posso dizer. Mas não deu certo. Eu achei que o senhor ia para ensinar, porque eu acho que o senhor deveria ensinar. Minha ideia seria o senhor ensinar outras pessoas, porque o pífano está precisando de mais espaço, né? Tá, com certeza. Porque na hora que nós dissemos assim, nós parar de tocar, não aguentar mais tocar, sai um da banda, aí a banda acaba. Aí os outros novos não querem. Tá entendendo? Sim. Mas o senhor gostaria de ter filhos e netos que seguissem essa profissão? Eu tinha prazer, para mim era o maior prazer de chegar e ensinar eles, e mais eu, como eu sempre de vez em quando mando eles pegar aqui, eles nem pegar, não pego. Tinha o maior prazer de levar eles mais eu. Sim. E o senhor falou que os materiais que utiliza, falou que no caso da zabumba usa couro de bode, não é isso? Se usa outros tipos de couros ou só bode? Não, o certo mesmo é só couro de bode, porque o couro de bode é o que dá um som bonito. O couro de uveia não presta, porque o couro de uveia é fraco. Sim. De primeiro, eles botavam também couro de bezerro, mas também, quem vai matar um bezerro para tirar o couro para colocar num bumba, né? Então o bode já é mais fácil, já tem a pele. Agora não, porque agora não está existindo mais lugar para matar bode, que eles matavam direto, mas a pele de bode a gente se achava para vender toda hora. Hoje está mais difícil. E vai ficar mais difícil, porque daqui mais uns tempos, se a gente for vivo, tudo está indicando que se alguém da minha família quiser ficar tocando e continuar a tocar, talvez não vai adquirir couro, vai ter que comprar zabumba de plástico. Já se usa a zabumba de plástico hoje em dia aí na região? Já, aqui eu conheço um grupo que já usa a zabumba de plástico. Agora não é bonito não, que nem o nosso não. Uhum. Um grupo de Ponto Novo mesmo tem os zabumba de plástico. Eu mesmo já achei que me desse, mas não é bonito não quis não. Existe diferença entre a zabumba que é tocada com o sanfoneiro e a zabumba que é tocada no calumbi? Tem porque a zabumba da sanfona, a pessoa toca em nível de forró de dança, toca baião, toca shot, toca marcha. Já o zabumba do pífano, a gente toca, aqui e acolá a gente toca baião, mas já o shot não toca. A marcha toca. Já a valsa a gente toca, que é o que mais toca, é o tipo de valsa.
Por que valsa? A valsa é porque ela é um toque mais da banda de pífano, ela é o toque mais preferível da banda Calumbi. O baião, a gente toca, mas assim, quando nós estamos em festas tradicionais, aí a gente não vai tocar bendita, aí nós toca de festas tradicionais, aí é baião, é marcha, essas coisas, e aí tudo bem. Agora, na novena, o mais principal é valsa. Por fim, só para finalizar, eu queria saber assim, o senhor disse que não tem diferença entre o pífano de taboca e o pífano de PVC, mas ao mesmo tempo é um pouco mais encorpado. Eu queria saber essa diferença, assim, eu sei que é praticamente igual, mas tem uma diferençazinha, eu queria que o senhor me explicasse. Tem a diferença, porque o cano, o som dele, ele é mais, assim, uma coisa mais cheia, mais cheio o som do pífano, tá entendendo? Sim. E a taboca, a diferença que tem é que o som da taboca é estralado, é som de cigarra. Aqueles ali, quando você subia os dois pífanos um no outro, ainda era mais bonito do que o som do pífano de cano. Então o senhor acha mais bonito de madeira? E eu acho mais bonito e eu gostava do próprio de madeira, mas é porque hoje está difícil, aí eu também não tenho como tocar mais com ele, porque não acho. Mas muito obrigado, seu Israel. Eu que te agradeço. Okay. Muito obrigado você também, viu? No terceiro bloco do programa, conversamos com a Adriana Olívia. Ela é pedagoga e coordenadora pedagógica do Centro Territorial de Educação Profissional do Piemonte Norte do Itapicuru, o CETEP. A Adriana nos conta sobre um projeto que ela coordenou em Jaguarari no ano de 2013, visando a preservação das bandas de pífanos da região. A iniciativa também atuou na formação de novos tocadores e tocadoras de pífanos. Então vamos para a entrevista. Quando eu soube da sua pesquisa, eu fiquei muito empolgada porque me parece, e aí eu até queria ouvir você, me parece que esse movimento de sistematização de dados e de escola para ensino dos calumbis, me parece que vocês foram pioneiros nesse sentido. Eu não conheço outras iniciativas na região que fizeram isso. Então, por isso eu queria saber mais o histórico de quando isso aconteceu, né? Quando é que foi o ano, de quem surgiu essa ideia, quanto tempo durou, como foi o financiamento, todo esse histórico mesmo. Então, eu estava na ocasião como coordenadora de cultura, né, na Secretaria de Educação, e tinha muitas dificuldades para estar realizando o trabalho mesmo de coordenação de cultura por conta de falta de financiamentos, né? O recurso da Secretaria de Educação destinado mais para essa parte mesmo pedagógica das escolas, e a questão cultural ficava um pouquinho ali de lado, né? A prioridade eram as festas de comunidade, festa do padroeiro, festa principal, e as manifestações culturais, a cultura popular ficava meio que paradinha ali. Então, comecei a me interessar pelos editais. A Funarte estava ali com um edital aberto, fiz a inscrição juntamente com a equipe, né, da coordenação de cultura. Na época tínhamos 3 pessoas na coordenação. Para fazer o texto do projeto, foi necessário fazer essa pesquisa. Entrevistei, né, os mestres da cultura popular aqui de Jaguarari, e esses senhores que nos concederam a entrevista para compreendermos melhor como é que era antigamente, como é que estava sendo hoje, qual a origem. Então, uns achavam que a origem era indígena, outros já diziam que era dos portugueses. A gente foi buscar também, né, as informações em livros, em pesquisas, e chegamos à conclusão de que as bandas de calumbi, elas têm uma influência muito forte naquilo que veio de Portugal, mas que somou com as singularidades do povo indígena. E aí vem ali aquele calumbi composto por um material tirado da natureza. Em que ano tudo isso começou, né? A escrita do projeto, ele ser aprovado, foi tudo no mesmo ano? Não foi tudo no mesmo ano. Então foi ali entre 2014 e 2015. Não posso falar com precisão,
mas foi na gestão de Antônio Nascimento que nós realizamos esse projeto. Então, em um ano, no primeiro ano foi a pesquisa, com essas entrevistas, com o estudo, com o resgate das músicas, que sempre eram cantadas em leilões, em novenas, os benditos, né, de cada comunidade, hino de padroeiro, todos esses cantos que eram e estão embalados pela Calumbi, que no momento em algumas comunidades estava amortecido, né, justamente por essa falta de valorização, essa falta de um olhar dessa manifestação cultural, e que a gente sentiu essa necessidade de revitalizar. Então, na ocasião, realizamos a pesquisa, foi enviado o projeto, a Funarte aprovou. Então, o primeiro projeto foi financiado pela Funarte. O segundo projeto já foi por uma entidade católica localizada em Monte Santo, que fez a aprovação do projeto para dar continuidade às aulas. Então, nessa ocasião, a gente resolveu contemplar com aula também os mestres da cultura popular, que no primeiro momento eles estavam apenas como professores e também como músicos. Eles recebiam cachê e recebiam o valor referente à hora-aula, né, dessas aulas que eles ministravam. Um dos pontos culminantes desse último projeto foi a oficina de construção, de confecção dos pífanos. Então foi um momento assim mágico, né, porque o pessoal daqui nunca tinha tido acesso a algo desse tipo, da confecção com instrumento mesmo feito com material da natureza, porque agora eles só tinham acesso a esses pífanos de metal ou de cano. E quando a gente realizou a primeira oficina de instrumentos musicais, um dos mestres da cultura popular de Jaguarari foi quem fez o bumbo, a umburana, quem fez a caixinha com a umburana, mas os pífanos foram feitos com cano. No segundo projeto, aí já tivemos essa oportunidade de fazer os pífanos com o bambu. E aí foi muito interessante, né? Nesse também a gente teve a preocupação de estar trazendo os cantos da cultura popular, os benditos, e formamos um livretozinho que foi distribuído na comunidade, e a culminância também foi tocar nas novenas em Jacunã, Catumim, na sede do município e em Gamemeira. Então foi bacana. Também tivemos um momento culminante na feira, onde também fizemos a gravação, né, de vídeos e muita fotografia também, enfim. Enquanto fizemos numa parte da feira, montamos a estrutura com som, e eram muitos participantes. Ali a gente falava um pouco da importância daquilo ali, das bandas de Calumbi, um pouco da história, falávamos dos músicos, né, a história desses músicos que estavam ali, e íamos tocando. Então, cada banda que tinha sido composta ia colocando uma parte do repertório. Deixamos ali 4 músicas para cada banda e realizamos aquele momento, né? Há 7 anos atrás, quantas bandas de pífano você identificava na região de Jaguarari? Quantas bandas foram formadas após o projeto? E quantas bandas você tem conhecimento que ainda existem hoje? Você consegue fazer essa linha do tempo? Olha, para falar sobre hoje, eu não teria possibilidade. Como eu falei, na ocasião, eu estava trabalhando nisso, então eu tinha um contato mais próximo. Agora eu estou na coordenação do CETEP, então a gente acaba mudando um pouco o foco, né? E quando procuramos esses mestres da cultura popular, existiam 4 bandas. Uma delas estava meio que adormecida porque 2 dos membros estavam querendo desistir. Um estava doente. Então haviam 4 naquele momento. Com o projeto a gente conseguiu compor 6, com crianças, com adolescentes e uma delas com adultos. E hoje eu não vou saber te dizer quantas que nós temos, né, em Jaguarari.
Mas dessas 6, você sabe se alguma começou a tocar mesmo profissionalmente? Ou foi uma coisa que ficou mais localizada no momento do curso? Olha, eu tenho conhecimento das Terras dos Morgados, continuou, de crianças, de gameleira, também continuou. Assisti outras apresentações bem interessantes deles. A gente tem feito uma pesquisa, e eu acho que você conhece o pesquisador do nosso programa, que é Nando Lemos. E a gente está investigando há muito tempo a participação das mulheres no Pífano, a gente não conseguiu achar até o momento. Ele já foi na Missão do Saí, ele já foi na Baraúna, ele já foi atrás de gente em Andorinha, porque sempre a gente encontra informação em outra, né? Em Tijuaçu, em Itiúba, enfim. Mas mulheres que tocavam pífanos, ou elas já faleceram, ou elas pararam de tocar, ou a gente não sabe muito bem onde elas estão vivendo. E aí, quando eu ouço você falar, você me disse que chegou a tocar, né, enquanto estava aprendendo durante o curso, eu queria ouvir sua experiência de tocadora de pífanos, mas antes de tudo, eu gostaria de saber se você conhece outras mestras, né, porque você era aluna, mas se existiam mestras de pífanos que atuaram no projeto, como professoras ou como tocadoras mais antigas, mais experientes. Não, infelizmente, o que eu consegui, né, visualizar, mas eu não posso dizer isso com certeza, com precisão, foi apenas uma impressão, é que é um espaço muito masculino. As mulheres ficam mais ali, cantando, batendo palma, dançando, mas se configura como um espaço muito masculino. Uma das participantes que entraram como alunas do projeto, a senhora Irene, ela entrou para aprender a tocar a caixinha. No momento foi aquele negócio, ignoraram, né? E aí a gente foi conversar, não, é para todo mundo, é para homens, mulheres, crianças, jovens, né? O pessoal ria porque ela estava tentando ali conduzir a caixinha. Enquanto ela estava cantando, enquanto ela estava sambando ou batendo palma, ninguém dizia nada, mas quando ela ia tentar executar o instrumento, eles riam. Deu para entender, mas eu não me aprofundei nisso, que se configurava como um espaço muito masculino. É tanto que, quando a gente conseguiu compor a nossa banda de mulheres, e isso aí a gente entrou como desafio mesmo, diante desse olhar, dessa percepção, a gente conseguiu compor essa banda. Quando a gente passava pela feira, as pessoas diziam, uma banda de mulheres, uma banda de calombi de mulheres. Era aquela admiração. E outras mulheres começaram a chegar. Além dessas 4 que estavam na minha bandinha, também tinha a Adriana, né, outra xará nossa, que também entrou para tocar na caixinha, a própria dona Irene, tanto tocou na caixa quanto no bumbo. Então, assim, no início foi aquele susto da população, quando viu a gente passando, a gente executando Asa Branca na feira e tocando a calumbi. Então foi aquele susto. E depois o pessoal começou a achar bacana e outras mulheres começaram a chegar também junto. Me conta um pouquinho, porque você falou um pouco nos áudios, mas como eu tô gravando só agora, eu queria que você me contasse como surgiu a sua banda, você já antecipou um pouquinho aí, mas como surgiu, quem eram os participantes, qual a função de cada, se você só tocou durante aquele momento das aulas, né, nesses 2 anos do curso, ou se você continuou tocando. Gostaria de saber um pouco esse histórico da sua banda. Só toquei mesmo durante o curso. E iniciamos, o primeiro motivo por aquele que eu te falei, dessa distância de comunicação entre os mestres e a nova geração. Então a gente precisava entender para poder ajudá-los a transmitir esse conhecimento. E um segundo motivo foi justamente esse da presença da mulher, que quando eu vi Dona Irene, que no início era a única mulher matriculada na oficina, tentando, e aquele riso, aquilo ali me incomodou bastante. Então foi um outro motivo para entrar também como estudante, como aluna, né, do projeto, e está chamando outras mulheres. E aí chamei a Daiane, chamei a Aninha, que era minha afilhada, a Neidinha, chamei a Camila, enfim, outras mulheres que foram também somando ali e aprendendo e executando. Tinha momentos que nós não tínhamos o quarteto composto para todo mundo, para formar bandas diferentes. Então tinha momentos que a gente botava todo mundo para tocar junto, né? E aí os mestres diziam, isso é loucura. Isso é loucura, vai botar 2 caixas para quê? Mas porque a gente
queria incentivar mesmo a participação, valorizar as pessoas. Às vezes a gente revezava, mas tinha momentos que colocava para tocar todo mundo junto, né? E aí foram, assim, algumas, eu não posso dizer inovações, mas umas tentativas, né, de estar ali auxiliando mesmo nessa coisa da participação. E aí, quando nossos meninos, os adolescentes, os jovens, saíram a primeira vez nas ruas, já ganhando cachê pela prefeitura, cadastramos, e aí eles ganhando o cachezinho deles, o pessoal dizia, olha, os mestres vão passando com seu chapeuzinho de palha, e os meninos, os novos, os jovens, com seu óculosinho de sol, seu bonezinho, né? Então, são releituras que vão sendo feitas, porque você está ali valorizando, revitalizando o processo, mas elementos novos entram, porque cada pessoa que vai chegando vai agregando ali um pouquinho daquilo que tem, né? Eu não vejo isso como negativo, vejo como reconstruções mesmo, né? Da cultura, releituras, enfim. E eu gostaria de saber se você acha que os participantes, sejam os mestres ou os alunos, passaram a respeitar vocês enquanto mulheres tocadoras ao passar do tempo, né? Você me contou que tinha um olhar estigmatizado no início, mas você acha que vocês conseguiram se fortalecer ao longo do tempo e eles passaram a olhar para vocês de modo diferente? Sim, passaram sim. Já não tinha mais esse olhar, né? Agora, infelizmente, as mulheres não deram continuidade, né? Porque éramos poucas e nos foram embora, casaram, foram embora, e aí não conseguimos segurar a banda, né? Que a nossa pretensão era manter mesmo, era estar ali junto, dando continuidade a esse processo. Mas, infelizmente, hoje aqui em Jaguarari só ficou eu, a Camila e a Adriana. Então, são eu que toquei o pífano e a Camila e a Adriana que tocaram na caixinha. Né? Não ficou nenhuma bombeira, enfim, a outra pessoa que tocava o pífano também foi embora. Não conseguimos dar continuidade, mas ali naquele período a gente conseguiu essa valorização, esse respeito. E por que você não conseguiu continuar? Primeiro por conta dessa divisão da banda, né? Porque umas foram embora, as pessoas que eram da minha banda foram embora. E depois porque fui mudando o foco profissional. Saí da coordenação de cultura, fui para a coordenação pedagógica de escola, e aí começo a se envolver com toda uma outra, né, sistemática de vida, e não me dediquei mais. Mas você sabe tocar ainda? Você ainda tem o instrumento? Eu tenho instrumento, mas nunca mais peguei. Não sei se consigo mais executar. Eu vou te passar esse desafio, tá? Se você quiser pegar seu instrumento e tocar, enfim, não precisa mandar agora, mas assim, daqui pra semana que vem, se quiser mandar alguma coisa que você tocou, eu ia adorar incluir no episódio. Então, acho que é interessante as pessoas ouvirem, eu acho que é muito representativo. A gente vai ter nesse episódio muitos homens falando e tocando pífanos. Seria muito simbólico ouvir uma mulher também tocar. Eu tô te passando aí o desafio. Ai, Jesus. Não sei, viu? Não posso te dizer agora. Infelizmente, não foi possível cumprir o desafio. O único instrumento que nossa convidada encontrou em casa era muito grande e inadequado para o tamanho das suas mãos. Vale a pena dizer que cada pífano é fabricado de acordo com o perfil ou tipo físico de cada pifeiro ou pifeira. A Adriana não achou um pífano apropriado a ela, por isso ela não conseguiu tocar pra gente. Mas nossa convidada nos presenteou com um material muito valioso. Depois de muito procurar, ela encontrou um DVD com os resultados das oficinas realizadas anos atrás. Mas não foi fácil reproduzir esses vídeos. Por conta do longo período em que ficou guardado, o DVD estava parcialmente corrompido. Daí o nosso coração gelou. A gente não podia perder esse material tão valioso para nossa história. Mas aí, Nando Lemos, nosso super pesquisador e resolvedor de todos os problemas, pensou na saída. Ele chamou Bruno Rodrigues para nos ajudar. Só para vocês entenderem, Bruno resolve problemas de informática para os amigos, sabe? Ele é um daqueles caras que curte tecnologia por hobby. Então, Bruno conseguiu resgatar alguns trechos do DVD que a Adriana nos entregou, incluindo trechos de apresentação das mulheres pifeiras.
Eu deixo aqui o nosso muito obrigada para Bruno. E agora ficamos com um trecho da apresentação dessas mulheres como forma de homenagem a todas as pifeiras, musicistas e artistas do nosso sertão. Render o assunto, o que tu indica hoje para os nossos ouvintes a respeito das bandas de pífanos, mulher? Gostaria de indicar o artigo O Som do Osso, Ecologia Musical dos Pífanos do Nordeste do Brasil, escrito por um dos nossos entrevistados, Juraci Marques, em conjunto com os pesquisadores Luciano Menezes, André Luiz Souza, Fátima Cristina Oliveira, Robson Marques e Maria Cleonice Vergne. Quero indicar também o projeto Bahia Singular e Plural, realizado pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, o IRDEB, entre 1997 e 2003. Este é um trabalho de registro musical e audiovisual das tradições populares baianas. No período que eu falei, foram produzidos 18 videodocumentários e 8 CDs sobre a cultura baiana, incluindo alguns registros de bandas de pífanos. Esse material você encontra lá no YouTube. Eu quero indicar o perfil no Instagram de Ferreira Júnior, que é um produtor musical e multi-instrumentista do Sertão do Cariri, que nos ajudou para essa pesquisa. A gente conversou muito com Ferreira Júnior, mas infelizmente não deu para incluir o depoimento dele aqui nesse programa. Eu quero divulgar o perfil dele, quero agradecer pela participação, pela contribuição. Apesar de ele não ser da nossa região do Sertão da Bahia, foi muito interessante conseguir conversar com outro pesquisador de outra região do Nordeste e fazer uma comparação entre as nossas características das bandas de pífanos locais com as bandas de pífanos de outros lugares do Nordeste. Então, agradeço o compromisso dele com a gente e indico o Instagram dele para vocês verem ele tocando pífanos. Ele é pesquisador e tocador de pífanos, então tem muito vídeo lá no perfil dele. O Instagram dele é @ferreirajunior1112. E eu quero também indicar o acervo do projeto Missão de Pesquisas Folclóricas. Esse projeto ele foi realizado por Mário de Andrade na década de 30. Eu vou explicar um pouquinho o contexto. Em 1938, o escritor Mário de Andrade estava à frente do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. E aí ele decidiu realizar uma pesquisa no interior do norte e do nordeste. Ele enviou uma equipe para diferentes estados dessas regiões para registrar cantos, danças e rituais da cultura popular que estavam ameaçados de extinção. Essa caravana ela teve como resultado 6 discos. É um material muito precioso e um desses discos, o terceiro disco, ele conta com a participação de bandas de pífanos da Paraíba. E por que eu estou indicando isso? É óbvio que o nosso programa foi dedicado ao sertão da Bahia, mas é muito interessante ouvir outras bandas de outras regiões, né? Em especial bandas que tocavam no passado. É legal ouvir essas sonoridades. E então eu deixo essa dica. Esse material também está disponível no YouTube. E você pensa que acabou? Ainda não. Nós convidamos o cordelista JC Freitas para criar um cordel especial para o nosso programa, fazendo homenagem às bandas calumbis. JC é um cordelista bonfinense. Hoje ele reside em Salvador, mas continua produzindo muitos trabalhos dedicados à sua cidade natal. Se você quiser ver esses trabalhos, é só buscar o Instagram dele,
o @cordelinsta. Então agora eu vou nessa e deixo vocês com o cordel intitulado Salvaguardar o Calumbi é nossa obrigação. Ouço de longe um som estridente e agudo, que me traz recordações alegres, porém, contudo, apesar das alegrias que animavam aqueles dias, este som agora é mudo. Se veio de Portugal, o Nordeste o consagrou, em feiras chiques locais, festa de Nosso Senhor, e na Vila da Rainha, nas corridas de Argolinha, este som se espalhou. Nos distritos de Umburanas, Canoa e Cachoeirinha, no Quissé, Cariacá, Catuni e Catinguinha, na Baraúna e Missão, criando a tradição de vovô e de voinha. Homens da roça, da terra, que por fé, por devoção, acompanhavam reisados e festas de São João, tocando as suas flautas, como meninos peraltas, dançavam xote e baião. Chamavam banda de pife, pífanos dizem os certos, mas em Senhor do Bonfim virou calumbi, decerto por ser mato resistente, que na seca é persistente e está sempre por perto. Instrumentos improvisados na taboca transversal, com cano de PVC ou com cano de metal, furado com ferro e fogo, pífano não passa gogo na saliva musical. Tambor de pau e de couro, de bode bom berrador, ou de cabra parideira, ressoando sua dor, com o repique da caixa, marca o compasso e encaixa, ritmo arrebatador. Duas flautas bem soantes, um zabumba e um tarol, tocavam com energia do pôr ao nascer do sol, tirando som de ouvido com arranjos divertidos, sem dó, sol, lá, si bemol. Quem assobia acompanha, bate na palma da mão, chama seu par para dançar ali na pista do chão, desfilando pelas ruas, cantando sob a lua uma antiga canção. Onde está o cururu e o capim da lagoa? O veado que o comeu não vive mais numa boa. Olha pro céu, meu amor, Lampião já se acordou, traz o seu café com broa. Hoje, em tempos virtuais, não se ouve calumbi, nem o forró pé de serra, é só sofrência sem fim. Se o jovem souber o valor, vai pedir ao locutor: toca calumbi pra mim! A pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Caroline Agnes. Produção: Adriana Santana. Roteiro: Felipe Neiva. Apresentação: Adriana Santana e Caroline Agnes. Edição: Gerry Barbuda. Intérprete da trilha sonora: Grupo de Calumbi de Itiúba. Gravação da trilha sonora: Maicon Dias. Ilustração: Elide Castro. Design e gestão de mídia: Agência Inception. E assessoria de comunicação: Lorena Simas. A terceira temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.